O ser humano na criação. O ser humano não deve, na realidade, viver segundo os conceitos de até agora, e sim tornar-se mais criatura humana intuitiva. Com isso, constituiria um elo indispensável ao desenvolvimento progressivo de toda a criação. Como reúne em si a matéria fina do além e a matéria grosseira do aquém, é possível a ele inteirar-se de ambas e vivenciá-las ao mesmo tempo. Além disso, dispõe para seu uso de um instrumento que o coloca no ápice de toda a criação de matéria grosseira, o raciocínio. Com esse instrumento consegue ele dirigir, isto é, conduzir. O raciocínio é o que há de mais elevado terrenalmente, devendo ser, durante a vida na Terra, o leme, ao passo que a força propulsora é a intuição que se origina no mundo espiritual. O solo do raciocínio é, portanto, o corpo. O solo da intuição, porém, é o espírito. O raciocínio, como tudo quanto é terrenal, está preso ao conceito terreno de espaço e de tempo, por ser produto do cérebro que pertence ao corpo de matéria grosseira. O raciocínio jamais poderá funcionar fora do espaço e do tempo, apesar de ser de matéria mais fina do que o corpo, mas ainda demasiadamente espesso e pesado para se elevar acima dos conceitos terrenos de espaço e de tempo. Está, portanto, inteiramente preso à Terra. A intuição, porém, não o sentimento, encontra-se fora do tempo e do espaço. Provém, portanto, do espiritual. Assim aparelhado, podia o ser humano estar intimamente ligado com a parte mais etérea da matéria fina e até ter contato com o próprio espiritual, mesmo vivendo e atuando no meio de tudo quanto é terrenal de matéria grosseira. Somente o ser humano é dotado dessa maneira. Somente ele devia e podia fornecer a ligação sadia e vigorosa como a única ponte entre as alturas luminosas e as coisas terrenas de matéria grosseira. Somente através dele, devido à sua característica específica, podia a vida pura pulsar da fonte da luz, descendo até a matéria grosseira mais profunda e dela novamente para cima, na mais harmoniosa e magnífica reciprocidade. Encontra-se em ambos os mundos, unindo-os, de modo que através dele estes se fundem num só mundo. Todavia, ele não cumpriu essa missão. Separou esses dois mundos ao invés de conservá-los firmemente unidos. E isso foi o pecado original. O ser humano, devido à característica específica agora mesmo esclarecida, foi colocado realmente como uma espécie de senhor do mundo de matéria grosseira. Porque o mundo de matéria grosseira depende de sua mediação até o ponto em que esse mesmo mundo, de acordo com a espécie do ser humano, foi forçado a sofrer conjuntamente ou pôde ser elevado através dele, conforme as correntes da fonte da luz e da vida tenham ou não podido perfluir puras através da humanidade. Mas o ser humano obstruiu a passagem necessária dessa corrente recíproca entre o mundo de matéria fina e o mundo de matéria grosseira. Assim como uma circulação sanguínea boa mantém o corpo vigoroso e sadio, o mesmo acontece com a corrente recíproca na criação. Uma obstrução tende a acarretar confusão e doença, que por fim terminam em catástrofes. Esse falhar funesto do ser humano pôde dar-se por haver ele deixado de se servir do raciocínio, que se origina da matéria grosseira, apenas como um mero instrumento. Ao invés disso, sujeitou-se totalmente a ele, colocando-o como regente de todas as coisas.
Tornou-se com isso escravo do seu instrumento, ficando apenas ser humano de raciocínio, que costuma orgulhosamente se denominar materialista. Sujeitando-se o ser humano, pois, totalmente ao raciocínio, acabou acorrentando-se a si próprio a tudo quanto é de matéria grosseira. Como o raciocínio nada pode compreender daquilo que se encontra além do conceito terrenal de espaço e de tempo, é lógico que também não o poderá quem se sujeitou a ele totalmente. Seu horizonte, isto é, sua capacidade de compreensão, restringiu-se juntamente com a capacidade limitada do raciocínio. A ligação com o mundo de matéria fina ficou assim desfeita. Levantou-se um muro que se foi tornando cada vez mais espesso. Como a fonte da vida, a luz primordial, Deus, paira muito acima do espaço e do tempo, e até mesmo muito acima da matéria fina, é natural que, devido ao atamento do raciocínio, qualquer contato esteja interrompido. Por esse motivo, é inteiramente impossível ao materialista reconhecer Deus. Provar da árvore do conhecimento outra coisa não foi senão cultivar o raciocínio. A separação da matéria fina, que a isso se liga, foi também o fechamento do paraíso como consequência natural. Os seres humanos excluíram-se por si mesmos ao se inclinarem totalmente à matéria grosseira através do raciocínio, portanto, rebaixando-se, e voluntariamente, ou seja, por escolha própria, forjaram sua servidão. E onde foi dar isso? Os pensamentos do raciocínio nitidamente materialistas, isto é, baixos e presos à terra, com todos os seus fenômenos colaterais, cobiça, ganância, mentiras, roubo, opressões, volúpias, etc., tinham de ocasionar o efeito recíproco inexorável da igual espécie, que formou tudo correspondentemente, que impeliu os seres humanos e por fim se desencadeará sobre tudo com destruição. Um julgamento mundial que, de acordo com as leis vigentes da criação, não pode ser evitado. Como numa tempestade que se concentra e por fim acaba produzindo descarga e destruição, mas ao mesmo tempo também purificação. O ser humano não serviu de elo necessário entre as partes de matéria fina e de matéria grosseira da criação. Não deixou que as atravessasse a corrente recíproca, sempre refrescante, vivificante e estimuladora indispensável. Pelo contrário, separou a criação em dois mundos, já que se negou a servir de elo e algemou-se inteiramente à matéria grosseira. Devido a isso, pouco a pouco foram adoecendo ambos os mundos. A parte que foi obrigada a se ver totalmente privada da corrente de luz, ou que a recebia demasiadamente fraca através das poucas pessoas que ainda mantinham ligação, foi naturalmente a que adoeceu mais gravemente. Trata-se da parte de matéria grosseira que, devido a isso, se encaminha para uma crise espantosa e será sacudida por tremendos acessos febris até que tudo quanto aí haja de doente seja consumido e possa finalmente sarar sob novo e forte influxo proveniente da fonte primordial. Mas quem, com isso, será consumido? A resposta se encontra nos próprios acontecimentos naturais. Cada pensamento intuído adquire logo, por intermédio da viva força criadora nele contida, uma forma de matéria fina correspondente ao conteúdo do pensamento, e permanece sempre ligado como por um cordão ao seu gerador, sendo, porém, atraído e puxado para fora pela força de atração da igual espécie para tudo quanto é de matéria fina.
e impulsionado através do universo, juntamente com as correntes que pulsam constantemente e que, como tudo na criação, se movimentam de forma oval. Assim chega o tempo em que os pensamentos, que se tornaram vivos e reais na matéria fina, juntamente com os de sua igual espécie atraídos no percurso, retornam para sua origem e ponto de partida, visto que, apesar de sua migração, permanecem ligados a este, para então aí se desencadearem, redimindo-se. A destruição atingirá, portanto, em primeiro lugar, na derradeira concentração dos efeitos esperados, aqueles que, com seus pensamentos e intuições, foram os geradores e nutridores constantes. É inevitável que a devastadora força de retorno abranja círculos ainda maiores, alcançando de leve também espécies iguais apenas aproximadas dessas pessoas. Depois, porém, os seres humanos cumprirão aquilo que é seu dever na criação. Virão a ser o elo de união pela sua capacidade de aurir do espiritual, isto é, deixar-se-ão guiar pela intuição purificada, transmitindo-a para a matéria grosseira, para o que é terreno, servindo-se então do raciocínio e das experiências adquiridas apenas como instrumento, de modo a, contando com todas as coisas terrenas, impor tais intuições puras na vida material, com o que toda a criação de matéria grosseira será constantemente auxiliada, purificada e elevada. Através disso, nos efeitos recíprocos, pode também algo mais sadio refluir da matéria grosseira para a matéria fina, surgindo então um mundo novo, harmônico e uniforme. Os seres humanos tornar-se-ão, no cumprimento acertado de sua função, os tão desejados seres completos e nobres, pois também eles, pela sintonização adequada na grande obra da criação, receberão forças bem diferentes do que até agora, que os deixarão intuir contentamento e felicidade permanente.